Olá minha gente, um abraço a todos, passando aqui no canal do Dito Lopes, a gente trocar ideia, falar sobre o jogo de ontem, né? A derrota do Bahia para o Botafogo por 2-1, mais uma no Campeonato Brasileiro, foi o segundo jogo do Bahia, o Bahia que tinha perdido na estreia para o Bragantino lá em Bragança, e ontem na Fonte Nova o Bahia tomou 2-1 da equipe do Botafogo. Dois detalhes interessantes, o primeiro, o Bahia talvez tenha feito no primeiro tempo seu melhor jogo na temporada. O Bahia não deu espaço algum ao time do Botafogo para que o Botafogo criasse nada. Vejam que o Botafogo tem um meia chamado Eduardo, que é um jogador de muita qualidade, jogador criativo, jogador que se deixar ele jogar, ele é inteligente, ele abre os espaços para os companheiros dele, não teve nenhum espaço para jogar. O Tiquinho pouco jogou ontem, atacante de muita qualidade também. O Botafogo parecia um time cansado no primeiro tempo, jogando contra o Bahia na Fonte Nova. Então o Bahia foi um time agressivo, é claro que sem coisas concretas, né? Sem jogadas concretas, porque assim, é aquela coisa, cheguei até a falar ontem, né? Pareciam vários pedreiros, porque o pedreiro é que faz a massa, né? O pedreiro é que coloca o grosso, mas tem que chegar depois o cara que vai nivelar tudo, o cara que vai botar o azulejo, né? O acabamento. O acabamento é o gol, é o homem que chega para finalizar e fazer o gol. Então faltou isso no Bahia ontem. Então o Bahia criava tanto pela esquerda, com o Cauli, que fez um belo primeiro tempo, a direita também, com a velocidade do Ademir, com o Jacaré entrando pela direita também. Então foi um Bahia muito agressivo, né? E criando, né? A gente não pode dizer só que o Bahia foi aquele time que atacou muito, porque o Bahia criou com o Iago Felipe e com o Acevedo. Alguns dizem, mas esse Iago aí, não, jogou bem o primeiro tempo. Ele que começava as jogadas do Bahia ali no início, né, na intermediária defensiva, ainda chegando do meio de campo. Mas o problema é que quando chegava no ataque, o Bahia não concluía, não conseguia fazer o gol. Aí foi lá, tomou um gol na jogada individual do Botafogo, do jogador do Botafogo, e aí teve que correr atrás para fazer o seu gol, fez com o Jacaré. E aí vem um grande detalhe, né? E a gente tem comentado muito, batido muito sobre isso. A questão técnica, quer dizer, a questão da comissão técnica do Bahia não tem rendido. O Bahia não tem evoluído. Infelizmente, o Bahia que já disputou Baiano, Nordeste, está disputando Copa do Brasil, quinta-feira agora joga com Volta Redonda, mas não evolui no seu modelo de jogo. O Bahia não consegue fazer 90 minutos de um bom jogo, de um jogo equilibrado, onde a sua defesa, né, marca bem, seu setor defensivo marca bem, onde o Bahia consegue criar com qualidade, onde o Bahia define o jogo com qualidade também. Não consegue fazer isso, né? Mas o Bahia ganhou de 4 daquele, ganhou de 4 daquele outro lá. Campeonato Baiano, gente, é muito fraco, não é parâmetro, a gente não pode colocar Campeonato Baiano, e mesmo assim, quando deu 4 ali, não foi um grande jogo, foi mais por deficiência do adversário. E ontem o adversário estava deficiente no primeiro tempo, parecia um time muito lento, o time do Botafogo, e o Bahia, mesmo com aquela dinâmica e a intensidade, o Bahia não conseguiu fazer os gols necessários para vencer a partida. E aí perdeu. No vestiário, o técnico, inclusive, se aborreceu, inclusive, na entrevista coletiva, dizendo que não é mentiroso, né? Ninguém está chamando o técnico de mentiroso. Eu acho que o técnico do Bahia, até agora, já era para ter mostrado, já teve tempo demais para ter mostrado. É aquela coisa que alguns torcedores falam. Se é um treinador daqui, vocês estavam criticando. Então a gente está falando porque é o que a gente está vendo. A pouca evolução ou nenhuma evolução de jogo a jogo desse conjunto do Bahia, né? Do modelo do Bahia. Como é que o Bahia joga? Dentro de campo surte efeito, as jogadas saem com qualidade, tendo ou não espaço. O técnico tem utilizado os treinamentos durante a semana para que o time na hora do jogo renda bem. Veja que o Bahia teve uma semana de treinamento e o técnico ontem estava reclamando de falta de treinamento. O Botafogo jogou da quinta-feira pela Sul-Americana, né? E o Bahia teve a semana inteira para treinar. Então, não vou falar aqui individualmente de jogadores, porque eu acho que os jogadores que foram colocados em campo ontem era o que tinha de melhor. O Biel me parece que estava doente ainda, estava se recuperando, mas o Biel é titular absoluto do Bahia, não pode ficar de fora. Foi a melhor contratação, pelo menos, que a gente viu jogando, foi o Biel. Mas o que a gente está falando aqui não é individual, estamos falando do conjunto, e o conjunto, a responsabilidade é do treinador, e até agora o Bahia não alcançou aquele nível satisfatório para que a gente possa elogiar ele aqui dentro de campo.
tem um compromisso dificílimo pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco, que está muito bem, jogando muito bem. Na próxima segunda-feira esse jogo, lá no Rio de Janeiro, e aí a parada é muito dura para o Sport Clube Bahia. Só nos resta torcer, né? Que o Bahia tenha essa evolução durante a semana. Tem o jogo de quinta contra o Volta Redonda, o Bahia deve passar na Copa do Brasil, mas segunda-feira a parada é dura lá no Rio contra o Vasco da Gama. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.